Estamos aqui mais uma vez com uma desmontagem de produto. E dessa vez é um bichinho bem pesado. O JVC RX 707. Um receiver com Dolby Surround, Dolby Pro Logic, que é o precursor aí daqueles dos sistemas 5.1 completos aí que a gente tinha mais tarde. Mas é um bitelinho pesado, mas muito bacana. Aí vamos dar uma olhadinha, vamos ver como é que eles usaram isso aqui. Isso aqui é direto da década de 90 aí. Vamos ver como é que o bichinho é por dentro. Bom, tá aí a carinha do RX 707V. É um carinha moderna aí, tem um reflexo aqui na telinha aqui, tá bem polido. Mas é um sistema aí típico dos anos 90, provavelmente meados dos anos 90 aí, quando a Dolby começou a entrar pesado no mercado de áudio doméstico, com o Dolby, nesse caso aqui, a primeira instância do sistema Surround, né, o famoso sistema Surround, que foi o Dolby Pro Logic, que era um sistema bem mais simulado, ele não era necessariamente um sistema gravado na matriz em 5 canais. Ele era um sistema gravado em estéreo, mas que aí a Dolby aí usava uns componentes, uns circuitos especializados para dar uma impressão espacial, né, maior. Mas está aí o bichinho, uma tela, um painel razoavelmente bem provido aí de botões. Aí ele tem um controle remoto, que eu não sei exato onde é que está, mas o que eu acho mais bacana nele, eu gosto muito dos displays de vácuo fluorescente, né? E principalmente uma cor laranja, que não é uma cor que você vê muito hoje em dia. Um outro detalhe também muito bacana, que você não vê mais tanto, são equalizadores, no caso aqui, o analisador de espectro, né? E o equalizador integrado ao equipamento, né? E o bacana é que você tem, enfim, você tem aí uma série de presets, né? Então você vê aí bem a curva, né? De equalização aí de cada um, e você pode fazer, enfim, uma série de outros presets customizados aí. Você vai andando nas frequências e vai aumentando o nível. Então é um negócio que você não encontra mais muito por aí, né? À medida que você vai fazendo aí, você faz a sua curva de equalização gráfica aí. Então é uma coisa que você não vê muito nos receptores, nos receivers modernos, né? Na realidade, os receivers em si estão um pouco restritos aí aos entusiastas. Então, enfim, é isso aí. Eu não tenho nenhum par de caixas aqui no laboratório para testar. Mas a gente vai dar uma olhadinha aí por dentro para ver como é que esse bichinho se comporta aí. Como é que ele é construído. Vamos lá. Bom, só para dar uma ideia aí, esqueci de mostrar aí o painelzão traseiro, bem complexo, né? Mas dá para notar que quando você olha no painel traseiro, dá para notar a idade do produto, né? Você tem aqui, bom, principalmente a seção de antena, né, de FM, AM, e todas as entradas, na realidade, de toca-discos aqui no cantinho, não sei se dá para ver, CD, tape, VCR, né, os videocassetes, as entradas aqui de vídeo, todas em RCA, vídeo composto. Então você não tem nada em vídeo componente, que é um padrão que começou a ser popular aí no final dos anos 90, e nada, evidentemente, digital, como entradas HDMI, etc, etc. Então, no final das contas, já denota aí a idade do bichinho, né? Mas também muito comum nesse tipo de receiver são saídas para outros equipamentos. Você tem duas tomadinhas aqui, que elas são acionadas, elas são ligadas e desligadas pelo próprio receiver, né? Isso era uma coisa muito comum para você economizar energia aí, se você não estivesse usando o sistema de som. E aqui, obviamente, o sistemão de caixas aqui, caixa central, conexões para caixas traseiras, duas caixas traseiras,
e as caixas frontais aqui. O detalhe é que, evidentemente, você, apesar de ter um número grande de caixas aqui, esse sistema, como eu já havia falado antes, é o Dolby ProLogic, que era mais ou menos simulado. Ele fazia essa simulação de 5 canais a partir da gravação master estéreo. Então, enfim, tinha aí um certo detalhe. Então, vamos ver. Bom, aqui no mais, aí tem uma série de patentes. E os outros detalhes, o número de série, não tem uma data. A gente vai tentar dar uma olhada nas datas aí, para ver, nos componentes, para ver se a gente consegue mais ou menos ter uma ideia de quando isso foi fabricado. Bom, tá aí a visão geral do bichinho. Primeira coisa que salta aos olhos, evidentemente, é o grande dissipador aí de alumínio, tremendo de um projeto térmico aí, provavelmente ligado aos transformadores, aos transistores principais de saída de amplificação. O grande transformador aqui, fonte linear, por isso que o bicho pesa 1,5 toneladas. Isso é muito comum em sistemas de áudio. Fontes lineares são mais silenciosas, elas não introduzem, tendência de não introduzir tanto ruído aí, né, no sistema. Tem aqui uma seção, uma placa aqui, com um pequeno transformador aqui, que parece um transformador de força também, com os grandes diodos retificadores, que eu estou achando que isso aqui é a seção de standby. Muito comum também, afinal de contas, um dos circuitos, parte do circuito tem que estar ligado para que você possa ligar o sistema principal com uma chave, uma soft switch, não uma chave grande mecânica, né? Que é a seção só de AM/FM, seção de rádio aqui, e evidentemente a placa principal, uma placa base aqui, com uma série de pequenas placas periféricas aqui que a gente vai dar uma olhada, mas montadas aí verticais, com conectores grandes aí. Então uma montagem bastante interessante aí, que a gente vai olhar mais a miúde. Então, só para ter uma noção, painel frontal tá para cá, com um grande flex cable aqui, tá, que vai do sistema da placa principal até o painel frontal. E aqui atrás, evidentemente, todas as conexões RCA, de antena e tomada e etc. Vou dar uma aproximada e ver os sistemas mais a miúde. Bom, tá aí a seção AM/FM, né? Uma plaquinha aqui elevada, no qual a entrada aqui é a entrada de antena, passa aqui por uma filtragem de entrada dada por essa caixinha metálica aqui, e aí a partir daqui provavelmente é amplificação também envolvida aqui, e aí ele é jogada para 3 circuitos integrados. Existem 3 circuitos integrados, de uma série de componentes aqui que foram retirados, muito provavelmente, ou funções, ou talvez essa caixinha substituiu uma série desses componentes, enfim. A questão é que, na realidade, dependendo de se for sinal AM ou FM, o sinal toma 2 rotas aqui, que eu imagino, né? Eu não tenho o diagrama esquemático completo desse equipamento, na realidade eu não tenho desse equipamento, tenho de outros, né? Mas a questão aqui é que eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho um LA1266A, que é um sintonizador AM/FM. Esse aqui é um integrado sintonizador AM/FM. Então o sinal de AM deve vir direto para cá, para o sintonizador. E esse sintonizador é controlado pelo LC7218, que é um PLL. Então muito provavelmente esses canais aqui são canais digitais. São sinais digitais trafegando aqui. Então esse aqui é o PLL que controla o sintonizador AM e provavelmente o áudio passa por esse outro canal aqui, por esse outro cabo aqui, né? Esse outro conjunto de cabos. Na seção FM, o mesmo PLL controla, na realidade, na seção FM, o sinal antes de passar pelo sintonizador, ele é demodulado aqui nesse circuitinho integrado aqui, que é um LA3401. Ele está embaixo aqui do grande cabo de áudio. Que a gente pode tirar aqui para... Esse é o grande cabo de áudio que
que joga o áudio para lá, para o circuito principal. Enfim, essa é a seção aí AM/FM. Bom, retirada a placa de AM/FM, tá aqui, nada muito interessante. É só uma plaquinha com as entradas aqui de áudio, de vídeo na realidade. Isso aqui é a seção de vídeo com uma chave analógica aqui BA7625. Uma chave analógica como se fosse um 4051, uma coisa assim, que justamente só faz a redirecionamento, a seleção das diversas entradas aqui do vídeo composto, né? Nada muito interessante. Bom, retirada aí a plaquinha de vídeo, né? A seção de vídeo, tá aqui então a grande entrada de áudio, o número enorme aqui de de conexões de áudio, né? Primariamente a função desse receiver, né? E aí aqui evidentemente que se conectam à placa base. A placa base, na realidade todas as placas aqui são fáceis, simples, com uma série de jumpers aqui. Interessante, e com grandes, evidentemente, chaves analógicas, né? TC9163, esse daqui, TC9164. São grandes chaves analógicas para regular, fazer a regulação aí o controle aí das entradas, né? E aqui tem um carinha também, aqui no cantinho, que é muito interessante. É um amplificador operacional em SIP8, né? Em Single Inline Packaging, ele é altinho aí. O 4058 é um amplificador operacional muito comum em produtos japoneses. Ele é vendido também em NJM, 4058, RC 4058, ele é bastante comum aí. Então, amplificadorzinho operacional aí. E aí a gente vai andando um bocadinho aqui, né? Aqui só um parêntese aqui, vem um chicote enorme aqui da área de fonte, né? Que se conecta aí, ó, a placa aqui, mãe, vai derivando aí, né, e se conectando aos vários sistemas aí do circuito. Essa aqui é a conexão de áudio do rádio FM. Tá pulando aí. Tá aqui mais um 4058. Esses 4058 em SIP aqui são da JVC, componentes da JVC. E aí você vai chegando aqui, a seção um pouquinho mais complexa. Atrás desse chicote aqui tem um TC9177P, e aqui embaixo tem um TC9176P. Esses dois componentes são componentes são controle de volume. São controles de volume digitais aí, e que evidentemente fazem como estão na seção analógica, já vão fazendo aí a amplificação. Amplificação não, só o controle a partir da seção digital que vem aqui da parte frontal, né? A parte frontal aqui do painel frontal, não sei se vai dar para ver, eu não estou conseguindo mais mexer o bichinho. Eu vou ter que arrastar um bocadinho mais aqui. Aqui você já começa a ver algumas outras placas, placas filha aqui, né? Essa aqui é a placa grande do sistema Surround, tem um belo do integrado que a gente vai dar uma olhadinha, mas a miúde. E essa daqui, se não me engano, é uma placa de multiplex de vídeo, se não me engano. E tem uma plaquinha aqui adiante, que a gente vai dar uma olhadinha mais a miúde também. Então deixa eu desconectar algumas dessas placas para a gente ver em detalhe. Bom, tá aí no detalhe a placa de Surround, com dois grandes conectores aqui, pelo silkscreen. Essa aqui é a entrada e saída analógica de áudio. E essa aqui é toda a etapa de controle digital. Você nota aqui no Silk tem, Digital Ground, mais B, menos B, enfim, Channel Logic, etc. Tem uma série de detalhes aqui que provavelmente fazem o controle principal. E obviamente, dá para notar o processador principal Dolby Surround, um discreto aqui, o NJM2175, que efetivamente faz todo o processamento, ou praticamente todo o processamento surround aí. Então essa placa efetivamente tem uma seção controlada aqui digitalmente, o componente também deve ser controlado digitalmente, mas evidentemente a tratativa é totalmente analógica. Você tem
ainda os nossos famigerados amplificadores operacionais aqui. Tem um comparadorzinho quádruplo aqui, o famigerado LM324, muito comum por aí. Uma chavezinha analógica desta aqui, 4066, também muito comum. Agora, dois detalhes curiosos aqui são, aqui tem, aliás, três. Essa aqui é uma ponte de reverberação, então eu não tenho certeza, muito provavelmente, normalmente isso aqui adiciona efeito espacial ao som, né? Mas eu imaginaria que tudo seria feito dentro do processador Dolby Surround. Mas talvez isso aqui, enfim, você talvez consiga adicionar reverberação ou atraso em separado do processador principal. Então talvez isso seja configurado assim. Um outro detalhe, então, isso é uma ponte de reverberação. Esse aqui é um M50-198 da Mitsubishi, muito curioso. Tem um carinha aqui que não dá para ver muito bem, que é um controle de volume digital, estéreo. Então, interessante que ele adiciona volume, provavelmente talvez vindo do reverberador. Ele adiciona o controle, a intensidade de reverberação deve ser adicionada ao sinal principal através desse pequeno controle de volume aqui. E tem um outro cara aqui que eu não consigo absolutamente entender como. Esse aqui é o NJM2256 da Japan Radio. E esse cara é um controlador, é um superimposer para vídeo SD. Ou seja, on-screen display, aquelas mensagens que aparecem, né, na tela. Não faço a menor ideia de que raios um SD está fazendo aqui, sendo que essa placa aparentemente só trata áudio. Enfim, faz alguma coisa com certeza. Infelizmente eu não tenho o diagrama esquemático desse equipamento, mas então eu só posso tentar adivinhar aí o que o OSD faz numa placa dessas, puramente de áudio. Enfim, é isso aí. Bom, essa aqui é outra plaquinha, aquela que eu mencionei que podia ser de vídeo, mas na realidade não. Isso aqui na realidade basicamente é um equalizador. Tá aqui a entrada de sinal, entradas e saídas, né, no conectorzinho aqui, mais um dos nossos 4580, um amplificador operacional. E aqui o 3607, LA3607 é um equalizador gráfico de 7 canais. Então na realidade bem como a gente viu lá no painel principal, né? Então tem um aqui, 3607, tem outro 3607 aqui. Esse aqui então é um equalizador para cada canal estéreo, né? E esse aqui é um LC7522. Tá. Esse aqui é um controle de volume. Então na realidade tem um equalizador e controle de volume. Então evidentemente um equalizador gráfico completo aí. E obviamente o amplificadorzinho operacional aí. E tá aí. Esse aqui é uma outra plaquinha que não estava mostrando muito bem na placa principal, ela estava um pouco fora do ângulo. Esse aqui é bastante interessante, é simplesmente um conversor analógico digital, é uma placa de conversão AD. Uma grande chave analógica aqui, TC9162. Tá aqui esse carinha aqui é um XR1091. Esse cara aqui é uma interface de display para equalizador gráfico. Então interessante. O curioso aqui é que na realidade é um conversor analógico digital justamente para poder mostrar no display, fazer a análise de espectro do sinal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que esse aqui é um amplificador, um VC4580, de novo. E esse carinha aqui, se não me engano, esse aqui é o da NEC, é o MIPD 7001. É um conversor AD de 8 bits e 8 kHz. Então, na realidade, não precisa de muita resolução para mostrar num display tão discreto como aquele, mas ele faz a conversão analógico digital justamente para poder fazer um displayzinho bacana lá do filtrinho lá na frente aí. É isso que eu imagino que seja a função principal desse conversor AD aí. Bom, tá aí, ó, só uma visão só da placa base, só de um outro ângulo, né, virado em 90 graus, aqui com as placas retiradas, né, as plaquinhas, e aqui basicamente só para pegar o que não estava no ângulo, né, aqui é o painel frontal com os botões, e aí toda a seção de display, etc.
Então, muito provavelmente esse grande flat cable aqui transfere todos os controles, né, toda a informação dos botões, né, do acionamento do painel, do controle remoto, etc. E também pega aquela parte AD, aquele conversor AD, os sinais, transfere também para o painel principal, justamente para fazer o display gráfico, né, o display de equalização aí. Enfim, nada muito mais interessante para ver, além do 595, o resto bastante discretos, uma série de pequenos transistores, etc, etc. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então na seção de fonte. Essa aqui é basicamente, como eu havia comentado, esse transformadorzinho pequeno aqui, muito provavelmente é o standby. Tem uma pequena ponte retificadora de 4 diodinhos aqui, pequenininhos. E aí eu tenho que retirar a placa para ver onde é que o circuito de standby está efetivamente, né? Muito provavelmente vai lá para o painel frontal para ser acionado. E aqui tem um mega relé, que esse relézão aqui muito provavelmente faz a comutação da grande entrada aqui, na realidade da entrada aqui, essa aqui é a entrada de AC, né, de corrente alternada. Então ele faz a comutação e liga o grande transformador de potência aqui para efetivamente acionar todo o circuito. Tem um outro circuito aqui, esse aqui é uma derivação do transformador principal, dois grandes fusíveis de 4 amperes com a etapa retificadora aqui. Esse aqui não é a etapa retificadora principal, tá? Está na placa de amplificação. Mas então esse aqui deve efetivamente, esses dois diodos aqui com esse pequeno capacitor tanque, devem efetivamente alimentar aquela placa-mãe, aquela seção toda que a gente viu, ou pelo menos parte dela. Então, interessante aqui, tem uma derivação dessa, provavelmente por causa de tensão, para reduzir custos aí com regulação, né? Tem um transistorzinho aqui, provavelmente só o reguladorzinho, deve ter algum zener perdido por aqui, só para fazer a regulação. Então essa aqui é a placa principal de standby e fonte, eu vou chamá-la de fonte secundária aí. Então a gente andando. Está aqui o nosso belo transformador, com diversas derivações e tal. A entrada AC é essa daqui, em corrente alternada. E aí aqui tem uma série de cabos aqui na derivação do secundário aqui. Transformador muito bem construído. Deixa eu levar aqui com tradicional blindagem eletrostática aqui, para evitar zumbido de 60 Hz, quer dizer, reduz, né, o zumbido de 60 Hz. E para isso, de novo, evidentemente, é muito importante ter via de regra, você ter o equipamento aterrado aí, enfim, para dar uma certa garantia aí, né, de diminuição aí de zumbido. Tá aí o transformador em outro ângulo, rodado em 90 graus aqui, o grande transformador. Aqui, curioso, é a saída de canais de áudio, e justamente você tem aqui uma série de chicotes, canais que carregam tanto o sinal de áudio quanto o sinal AC, quanto a alimentação AC, justamente para a placa de amplificação principal. Essa plaquinha aqui é só uma plaquinha elevada de seleção de canais, nada muito grave, né? Mas eu não sei se vai dar para ver muito bem. Mas então aqui é a saída do transformador, e aqui a grande ponte retificadora com dois belos capacitores aqui, tanque, que aparentemente, não sei se vai dar para ver na câmera, aparentemente estão vazando. Tá vendo? Tem uma coisa aqui, eu não sei se isso aqui é uma marcação de fábrica, que eles às vezes pintam, ou então é uma cola que eles usam para o capacitor não vibrar, ou vazamento. Eu não estou notando nada necessariamente, eu estou desconfiado que isso aqui é um pouco corroído, mas nada mais aí. Enfim, não sei ao certo se isso aqui é vazamento ou não. Tomara que não seja, porque esses capacitores são caros. Mas enfim,
Então essa aqui, evidente, naturalmente, é a parte que que alimenta a seção que consome mais do equipamento, que é a nossa seção de potência. A gente vai dar uma olhadinha mais a miúde aí. Bom, tá aí em outro ângulo a seção amplificadora principal, né? Seção de alta potência, né? Toda a parte de fonte que a gente já discutiu. E aqui os três seções de amplificadoras. Por que 3 seções? Dá para notar bem a diferenciação nos pares casados aí. 2SB 1429 PNP e o 2SD 2155 NPN. Aqui uma seção, 2 seções simétricas, essas 2 seções são simétricas, e uma terceira seção aqui, um pouco diferente, que depois a gente acompanha, mas eu imagino que esse aqui seja o canal central, a amplificação do canal central. E esse aqui é os canais esquerdo e direito frontais aí do amplificador. Mas então, evidentemente, nessa seção, obviamente você tem toda essa etapa de potência com o obrigatório resistor aqui para reduzir as diferenças entre o par complementar, né? É típico disso, de quando você tem um amplificador classe AB, e você tem aí as suas diferenças aí, tem uma série, você vê como eles são bem simétricos, o amplificadorzinho operacional está aqui, né? O amplificador duplo também, o 4058, 4580, com os trimpotezinhos aqui, para regulação fina de ganho. E aí aqui no caso aqui você vê que a seção é um pouquinho diferente, não tem um amplificador operacional, tem uma pequena plaquinha filha aqui. Essa plaquinha filha aqui é basicamente uma série de transistores, eu não faço a menor ideia do que ela se compõe. Mas aqui, então, nesse caso, tem uma série uma etapa pré-amplificadora aqui discreta, toda linear, o que é bastante curioso, com outro amplificador operacional duplo aqui. Infelizmente, essa parte também eu não tenho do circuito, então não dá para analisar muito a miúde, sem tentar extrair o circuito aí. É uma pena, porque essa parte é uma das partes mais interessantes aí. Um outro detalhe muito interessante nesse tipo de equipamento é que normalmente, que eu não havia comentado, é que normalmente aqui tem um aqui, um pequenininho aqui, um relé, e tem um outro aqui, outro relézão aqui. Esses aqui na realidade são os relés de proteção das caixas de som. Se por acaso o amplificador detecta uma sobrecorrente, o circuito de proteção aciona e desconecta as caixas de som para evitar dano não só ao equipamento, mas também à caixa. Por que eu acho que esse cara é o detalhe, é a seção central? Porque eu efetivamente aqui, eu já tinha acompanhado mais ou menos, esses cabos pretos aqui são a saída do amplificador que vai para o painel traseiro dos canais frontais. Neste caso aqui, nesta seção aqui, tem um cabo preto aqui também, que vai, e você vai acompanhando o bendito. Não consigo o ângulo. Você vai acompanhando o bendito e ele vai por esse grande chicote, ele vai por uma plaquinha embaixo dessa plaquinha de fonte aqui. Eu vou abrir agora, para a gente ver o que tem lá embaixo. Bom, retirando aqui a plaquinha de standby e de fonte secundária, revela uma outra plaquinha aqui de potência embaixo dela, com as saídas do canal central e dos canais esquerdo e direito traseiros. Canal central, como a gente havia comentado antes, tem esse chicote aqui que vem da placa de amplificação principal, é o terceiro canal da placa de amplificação principal. Então esse é o canal central aqui. E esses canais aqui, o canal traseiros, né, de esquerda e direita, tem 2 amplificadores nessa plaquinha aqui.
sei se está dando para ver, são dois amplificadores, opa, tá aqui no dissipadorzão, são dois amplificadores integrados aqui, híbridos, também em encapsulamento SiP, né? E ao longo disso tem esses amplificadores são os MIPD 1188 da NEC. Depois a gente vai dar uma olhadinha neles mais a miúde. E aí aqui nessa plaquinha também ainda tem os retificadores e e dois grandes capacitores, os grandes capacitores tanque aqui, e uma série de transistores aqui. O transistor verdinho aqui, o 2SB1187, é um transistor PNP, muito provavelmente é o regulador, deve ser o regulador de tensão desse cara, e esses outros são todos NPN, são os 2SD2061. Esses transistores aqui, infelizmente também não tem o diagrama esquemático dessa seção amplificadora, mas muito provavelmente eles devem ser ou proteção dos canais ou então boosters dos amplificadores MIPD aqui, MIPC na realidade, 1188. Então tá aqui, vamos tentar dar uma olhadinha aqui. Tá lá os dois os dois amplificadores em SiP, né? Tem o nosso famigerado relé de proteção, o amarelinho aqui, esse amarelinho, relé de proteção. Então aqui os transistorzinhos 2SD aqui, e o 2SB tá aqui, os 94. E mais um 2SD aqui, flutuando aqui, mas uma coisa bastante curiosa. Problema muito comum nesses amplificadores. O transistor não está bem preso e efetivamente ele deve ter se soltado, ele está com uma solda aí fria nos seus terminais. O dono anterior desse receiver, ele falou que o som andava meio errático nos canais traseiros. Essa aqui provavelmente é a explicação. Então, se soldar isso aqui, muito provavelmente o receiver tá novinho. Tá novinho aí em folha. Mas é isso aí. Essa é a visão geral, concluindo aí o último sistema, na realidade o último sistema de potência. Bom, tá aí, painel frontal, nada de muito interessante, nasceu o belíssimo display de vácuo fluorescente. Aí tem um controladorzinho aqui da OC, uma série de botão até não acabar mais. E aqui embaixo desse desse display, tem uma série de integrados aparentemente, que são uma série de pinos, né? Mas integrados, aparentemente controladores aqui do display de vácuo fluorescente, drivers, etc. Mas nada muito interessante. Um detalhezinho curioso aqui, gradinha que cerca o sensor de infravermelho. Não sei por que essa gradinha não, mas enfim. Bom, tá aí então o receiver JVC NX707V em toda a sua glória, desmontado. É isso aí, até a próxima.